Olá, muito boa noite para você. Começa agora o Aparecer Debate, um espaço para discutirmos os principais assuntos do Brasil e do mundo. Hoje vamos falar sobre o transtorno bipolar. É comum falar que uma pessoa é bipolar porque mudou de humor. Uma hora aquela pessoa está bem, feliz, eufórica e logo em seguida já está de mau humor, triste e até agressiva. Mas é preciso pensar muito bem na hora de chamar alguém de bipolar, porque a bipolaridade não é uma simples variação no humor. O transtorno bipolar é uma doença com influências genéticas e que compromete a qualidade de vida. Em todo o mundo, são mais de 140 milhões de pessoas que sofrem com a síndrome. E por aqui, estima-se que sejam mais de 15 milhões de brasileiros. Além de ser uma doença séria, ela é muito difícil de ser diagnosticada. Você sabia que leva 10 anos em média para se descobrir o transtorno? Mas por que será que isso acontece? Falta de informação ou preconceito? Já pensou em tudo o que pode acontecer com a pessoa durante esse período sem o diagnóstico? Fora isso, tem ainda os sintomas como a depressão e até tentativas de suicídio. A boa notícia é que, apesar de não ter cura, é possível viver bem com a bipolaridade. Para falar sobre esse assunto, aqui comigo está a Marilene Ked, que é psicóloga, especialista em atendimento clínico, tem pós-graduação em psicossomática e psicopatologia, geriatria e gerontologia social. É autora de 7 livros e fundadora do site Psicodicas. E eu também converso com o Marcelo Paoli, que é psiquiatra, especialista em neuropsiquiatria geriátrica, mestre pela Universidade Federal de São Paulo, além de supervisor do ambulatório de neuropsiquiatria geriátrica pela Unifesp e de ativação comportamental. Olá, boa noite, bem-vindos aqui ao Aparecer Debate. Antes da gente começar aqui o nosso programa, o nosso bate-papo, eu queria que vocês acompanhassem aqui comigo no telão a repórter Gabriela Leite. Ela foi às ruas para saber a opinião das pessoas sobre esse tema. Vamos acompanhar aqui. Oi, Gabi. Oi, Marcelo. Olha, isso mesmo. Hoje a gente veio saber a opinião das pessoas, né? Se elas conhecem um pouco sobre o transtorno de bipolaridade. É um transtorno que atinge muita gente e que o povo nem sabe se tem, né? Vem comigo que eu vou te mostrar algumas coisas. O que você conhece sobre bipolaridade? Você conhece sobre isso? Olha, bem pouco. Bem pouco. Conheço algumas pessoas que têm uma semelhança, mas não sei a fundo mesmo. O que você conhece? Você falou que conhece um pouquinho. O que é assim? O que você acha que é bipolaridade? Eu acho que são pessoas com 2 temperamentos, né? Temperamentos diferentes. Eu acredito que seja isso. Você conhece alguma coisa sobre bipolaridade? Bipolaridade que eu entendo é uma pessoa que tem, no modo popular, 2 caras, né? Uma hora é uma coisa, uma hora é outra, né? Eu acho que ela precisa de um psicólogo para entrar na real, né? Eu tenho a impressão que seja isso. O que você conhece ou você conhece alguma coisa sobre bipolaridade? Mais ou menos, né? Não sou assim muito informada em bipolaridade. Mas eu acho que é uma pessoa que precisa de uma ajuda, né? Está precisando muito de uma ajuda. Isso aí. Você conhece alguma coisa sobre bipolaridade? Sim, o assunto específico não, mas a gente tem conhecidos que têm filhos que têm bipolaridade, tudo. É um negócio meio chato, né? Se tratar, difícil da pessoa entender que tem isso, então não é fácil não. E você tem alguma dúvida? Você gostaria de saber alguma coisa sobre bipolaridade com os especialistas que estão lá no estúdio? Sim, como você falou assim, que dúvida que eu teria que causaria pessoas? Qual é o problema que causaria as pessoas? Pois é, a gente viu aí diversas opiniões e muita coisa confusa que a gente precisa desmistificar aqui no programa hoje. Então, eu queria saber quem começa respondendo essa pergunta aí. Quais são os problemas que acarretam nas pessoas que sofrem de transtorno bipolar? Pode começar? Então, as pessoas que sofrem de transtorno afetivo bipolar, elas sofrem com diversos problemas na vida pessoal delas, nos relacionamentos afetivos, familiares e no trabalho. Porque eu achei interessante o pessoal falar que são 2 caras, que muda rápido, mas não muda rápido de humor, né? Essa coisa de você falar alguma coisa, a pessoa ficar brava, ou a pessoa está feliz, falou alguma coisa, ficou triste, a gente refere como reatividade do humor. E isso está presente mais em outras patologias do que no bipolar. No bipolar, a pessoa fica deprimida por algum tempo, por bastante tempo, e por vezes ela fica eufórica, mais acelerada, ou mais irritada, mas ela sustenta isso por algum tempo. Então é diferente quando você fala alguma coisa e a pessoa fica brava, que às vezes as pessoas se referem que eu acho que é bipolar, porque você falou uma coisa, ele está bravo, outra hora você falou a mesma coisa e ele fica feliz, né? Mas os problemas seriam esses, né? Tanto no trabalho quanto na vida pessoal, né?
Agora, a gente não pode confundir essas oscilações, como ele disse, oscilações de humor normais com a bipolaridade, né, Marilei? Sim, a bipolaridade ela não tem nada a ver com questões de personalidade e caráter, né? Ela é uma disfunção cerebral que vai realmente causar alterações, oscilações no humor, no comportamento, nos impulsos, nos pensamentos. Então, o humor da pessoa, realmente, o comportamento dela vai estar de acordo com o episódio que ela vive no momento da bipolaridade. Então, se ela está num episódio maníaco, ela vai estar eufórica, agitada, com pensamentos acelerados, falando muito, inclusive com estranhos, né? Com comportamentos até inconsequentes, enquanto que na depressão ela pode estar mais, com certeza, aí no caso, né, nem pode estar, ela está deprimida realmente, ela pode ter pensamentos suicidas, ela tem um comportamento típico da depressão, né, aquela apatia, aquela tristeza profunda, aquele vazio e, em muitos casos, até uma depressão psicótica, onde ela se torna agressiva, né? Ela tem delírios, ela tem alucinações, então é muito sério isso. Então não é questão de a pessoa mudou o humor porque ela quis mudar o humor, ou ela, toda hora ela está de um jeito, é como o doutor Marcelo falou, a questão é, o humor está de acordo com o episódio do momento, ou maníaco ou depressivo, e leva um tempo, não é? Alguns casos, né, doutor, pode até oscilar no mesmo dia, acontecer dela estar um pouco mais agitada de manhã, mais falante, depois ela fica, mas aí já é um tipo também da bipolaridade, mas geralmente leva um tempo entre a depressão e a euforia. Até aproveitando esse gancho, são vários tipos, então, de bipolaridade? Então, são vários tipos de bipolaridade. De acordo com os manuais diagnósticos que a gente mais utiliza, a gente coloca como se fossem 3 tipos, né? O tipo 1, tipo 2 e o não especificado. O não especificado entram vários outros tipos que a gente acaba falando, mas o tipo 1 seria aquele onde a pessoa ela fica realmente muito eufórica, né? Ela passa uma semana, pelo menos, muito eufórica, muito impulsiva, com pressão para falar, aumento da sensação de autoestima e acaba tendo prejuízos por causa disso. E ela pode ou não pode entrar em depressão. Geralmente se alterna a depressão com esse período, entre períodos que a pessoa está bem, né? Ela fica bem um período, entra em depressão, fica bem outro período, tem um período de mania, que é essa relação. No tipo 2, são pessoas que são deprimidas, né, que ficam deprimidas algumas vezes e, por momentos, elas ficam um pouco mais eufóricas, um pouco mais aceleradas e com mais vontade do que o normal, né? Então, elas vão um pouquinho para cima na escala do humor, né? Então, são pessoas que são cronicamente deprimidas ou tiveram alguns episódios deprimidos e a gente percebe que, às vezes, elas têm alguns episódios onde elas ficam agressivas, elas ficam irritadas ou elas ficam eufóricas e fazem... São pessoas, por exemplo, controladas nas finanças e aí algum período em que se descontrola nas finanças. Então esse é um diagnóstico muito difícil, esse tipo 2, né? Porque a maioria dos pacientes eles abrem o quadro com depressão. E aí como é que se o paciente não teve um episódio de euforia ou um pouco de euforia, como é que eu faço para diagnosticar isso de um paciente com depressão simples, a depressão unipolar, né? Então essa que vem a dificuldade no diagnóstico. É isso que eu ia perguntar, os desafios que os profissionais têm para se diagnosticar um paciente que sofre de transtorno bipolar. Quais são esses desafios? Como é que vocês conseguem identificar isso? Por que leva tanto tempo? Como eu falei aqui no começo, 10 anos em média. É exatamente como o doutor falou, porque às vezes o tempo da depressão ela é bem maior. Então, muitas vezes a pessoa é diagnosticada, né, com a depressão, é tratada a princípio com depressão e existe aí a bipolaridade. Leva um tempo, sim, até que consiga identificar. Por isso é muito importante quando uma pessoa ela está num estado de depressão, ela busque ajuda especializada exatamente para que o profissional da saúde mental possa ajudá-lo a entender, a conhecer a doença e identificar se realmente é uma depressão unipolar ou se existe um quadro de transtorno bipolar. Eu acho que tem essa questão assim, né? Porque as pessoas, a gente fala, né? É bipolar. Mas, por exemplo, eu não sou bipolar. Mas se daqui a 10, 15, 20 anos eu tenho um episódio de mania e hipomania, aí eu
eu seria bipolar. Se eu pudesse voltar ao tempo, eu ia falar, não, eu sou bipolar, né? Então, é um quadro que a gente vê, a alteração de comportamento do paciente quando ele chega, que é um quadro que a gente vê só um pedaço. A gente não analisa a vida toda do paciente. Então, muitas vezes, você dizer o que é o quadro, o que está pintado naquele quadro, com que tipo de cores, só com um pedacinho, é muito complicado, né? E nos casos mais graves, onde as alterações são muito proeminentes, a pessoa realmente fica muito eufórica, ela tem delírios de grandeza, ela acredita que ela é muito rica, que ela foi alguma coisa místico-religiosa, tem algumas mensagens. Mente, né? Muito nesses casos? Acaba mentindo então, muito? Não é mentira. Ela vive aquela uma realidade. Crença irreal, que a cultura não concorda, mas ela tem certeza absoluta, né? Muitas vezes a pessoa acha que está sendo perseguida, a pessoa acha que ela é presidente, né? Então, isso chama muito atenção e muito fácil, né? Entre aspas, fácil fazer esse diagnóstico. Mas nos casos mais leves, assim, eu lembro de uma paciente me falando assim, ela falou assim para mim, até essa coisa do trabalho, uma função que ela fazia que eu nunca gostei, agora estou gostando, né? Então ela estava começando a subir na escala do humor, fazer o oposto à depressão. Então nesses casos é bem mais difícil. Agora, a gente viu ali um rapaz falando que ele conhece muitas crianças que sofrem de bipolaridade. A bipolaridade aparece mais até os 30 anos, mas também tem as influências genéticas, né? Eu queria que vocês comentassem se passa de pai para filho, eu queria que vocês falassem um pouquinho dessa questão de influência genética. Sim, as causas, elas envolvem a genética, né? Bioquímica também e fatores estressantes, né? Estressores, que a gente costuma dizer. Então, de repente, acontece alguma coisa muito impactante que vai desencadear a bipolaridade em pessoas que já têm essa vulnerabilidade, né? Então, para o transtorno bipolar. Então, no caso aí, quando se fala de crianças, com certeza existe alguma genética, existe um fator estressante que causou, né, o desencadeamento. Então, pode aparecer como a criança, ela pode ter a mudança de comportamento, ela era uma, de repente ela se torna uma outra, por exemplo, no caso de uma mania, ela começa a achar que ela é a melhor na sala de aula, que todos gostam de ouvi-la falar porque ela fala muito bem, o comportamento dela, ela coloca muito a vida dela em risco também, com joguinhos, com atividades que podem causar algum problema sério. E pode acontecer sim. A bipolaridade, ela tende a surgir entre os 15 até os 25 anos, mas acontece também na fase infantil, né, doutor? Agora, tem muitos adolescentes, jovens, que acabam indo para drogas ou para alguma dependência e não sabem que tem, por causa, na verdade, da bipolaridade? Acontece bastante, tanto jovens quanto adultos, quanto idosos, porque o que acontece é que muitas vezes o transtorno afetivo bipolar ele vem acompanhado de outros transtornos. Às vezes o transtorno do pânico, né? Transtorno obsessivo compulsivo e muitas vezes o transtorno de abuso ou de dependência de substâncias. Então uma pessoa que o cérebro dela começa a enviar mensagens para ficar mais feliz, mais eufórico, não perceber os riscos, ela pode começar a usar substâncias sem crítica, muitas vezes perde a crítica. Ou muitas vezes o cérebro manda os impulsos para ficar mais triste, deprimido, achar que a vida não tem saída, e a pessoa começa a usar alguma substância para aliviar os sintomas, as sensações, né, desagradáveis que ela está usando. Então acontece bastante. Eu tenho um outro dado aqui, queria que vocês comentassem que 1 em cada 5 portadores da doença tenta o suicídio pelo menos uma vez na vida e 15% desses conseguem se suicidar. Isso também é uma das consequências da doença? Sim, o transtorno bipolar, ele na fase da depressão, a pessoa realmente ela tem ideações suicidas, muitos tentam o suicídio e conseguem. Então, você percebe a gravidade do transtorno, né? O quanto ele precisa ser tratado, o quanto é preciso quando se identifica que uma pessoa, ela muda o comportamento dela drasticamente, que ela precisa de uma ajuda especializada, porque pode acontecer sim. E mesmo na mania, né, doutor? Ela coloca em risco a vida dela, porque ela acha que ela é imortal, né? Ela é o máximo. Então pode acontecer também não no caso dela ter tentado o suicídio aí, mas dela ter algum comportamento que colocou em risco a vida dela, dirigir em alta velocidade, embriagado e acabar morrendo. E quem sofre mais, o homem ou a mulher?
Eu acho que os dois sofrem iguais, né? O que a gente sabe é que as mulheres têm mais tentativas de suicídio e os homens têm tentativas de suicídios mais letais, né? Eu acho que o transtorno afetivo bipolar... A mulher tenta e o homem consegue. É isso? Seria isso? Não que ela... Eu não gosto de falar assim, porque parece que a gente está falando que ela não consegue, sim, né? Sim, mas assim, mas são tentativas menos letais, com medicação, por exemplo, que a gente consegue intervir, se você interna, né? Faz carvão ativado, lavagem. O homem, ele acaba tentando mais com armas de fogo, trânsito, então um resgate é um pouco mais complicado. Mas o transtorno bipolar, ele mexe muito com a impulsividade da pessoa e ele deixa a pessoa em estados de sofrimento muito intenso, onde a pessoa vai pensar na morte como solução, né? E isso acontece tanto em homens quanto em mulheres. Agora, tem um dado aqui, quando eu andei pesquisando sobre o tema, eu queria que vocês comentassem também. Tensão pré-menstrual pode ser confundida com bipolaridade? Pode sim. Pode sim. Tem muitas pacientes que elas têm um transtorno do humor, que na verdade, antes da menstruação, elas realmente ficam muito tristes, deprimidas, com sensações dolorosas, com sintomas físicos, sono não repousante. Isso é um transtorno que deve ser medicado, né? Muitos pacientes com o transtorno afetivo bipolar, eles podem ter uma piora sintomática, muitas pacientes, né, com o ciclo menstrual. Isso elas relatam bastante para a gente. E os ginecologistas ajudam bastante a gente, por exemplo, com anticoncepcional oral. Algumas vezes eles pedem para elas emendarem a cartela. Isso alivia bastante, né? Mas acho que a diferença seria de uma pessoa que não tem o transtorno, uma pessoa que tem algum transtorno, é que ela tem um período... né, que ela se sente mais emotiva, que ela se sente pior, mas ela não tem prejuízos na vida, tanto afetiva quanto laboral, quanto uma pessoa que tem transtorno, né? Falando um pouco mais da parte social, por que existe esse preconceito, vamos dizer assim, e essa falta de informação em relação à bipolaridade? O estigma é muito grande ainda, tá? Embora o diagnóstico, né, como você mesmo viu, as pesquisas mostram a grande quantidade de pessoas com transtorno bipolar, mas o estigma é muito grande, então as pessoas procuram omitir, procuram esconder e ainda não buscam o tratamento por vergonha, por medo que as pessoas saibam, mas é muito importante buscar o tratamento quando percebe mudanças drásticas do humor, porque isso prejudica as relações, né? Prejudica na vida profissional, prejudica a saúde física. Então, é importante vencer esse estigma, vencer esse preconceito e buscar ajuda. Vocês pegam pacientes, quando estão em contato com pacientes que sofrem de bipolaridade, o preconceito do próprio paciente? Sim. E até um receio, assim, de falar, não, eu não tenho bipolaridade. Muitos a gente, né? Muitas vezes pacientes deprimidos e a gente entra com estabilizador do humor e o paciente melhora muito, a gente fala, pode ser, né, que você realmente seja um bipolar, uma depressão refratária que não melhora com os antidepressivos, né? E as pessoas ficam muito desconfortáveis, né? E eu acho que existe um grande mito na nossa sociedade em que nós temos controle das nossas emoções, né? E aqui não existem exceções para isso, né? A gente está parado aqui calmo, mas se entrar um leão aqui, quem fica parado calmo é que está com problema, né? Então, dependendo do que está acontecendo na minha vida, dependendo do que está acontecendo no meu cérebro, eu realmente não tenho controle das emoções, né? Eu tenho até, continuando nessa questão homem e mulher que sofre de bipolaridade, tem uma pesquisa americana que diz que as mulheres podem ter mais episódios depressivos do que os homens. Isso. A incidência é igual praticamente entre homens e mulheres, mas sim, as mulheres sentem mais depressão. Na verdade, tanto os homens quanto as mulheres, eles têm mais depressão, né? No transtorno afetivo bipolar, a maior parte do período a pessoa está em depressão, mas as mulheres, comparando os períodos de euforia, de excesso de energia, as mulheres podem ter mais do que os homens. Falando um pouquinho de tratamentos, a gente vai falar disso mais no segundo bloco, mas eu queria já adiantar alguma coisinha aqui. Como que esses pacientes buscam o tratamento psicoterápico? No caso, ou se eles se esquivam disso? Se esquivam, mas chega um momento que a própria família acaba entendendo que precisa levar aquela pessoa para a psicoterapia. Geralmente, esses pacientes buscam ajuda especializada no episódio depressivo. Não na mania, tá? Na mania eles acham que não precisam de nada, porque estão super bem, eufóricos. Para que eu preciso de ajuda? Se eu estou super bem. Então eles buscam mesmo no episódio depressivo, tá? E aí, onde é possível, através do tratamento a médio e longo prazo, identificar a bipolaridade, para você ver a importância de quando se apresenta os sinais e sintomas
de uma depressão, buscar ajuda especializada. Eu queria que vocês falassem um pouquinho mais sobre tratamentos. O tratamento para controlar, ela não tem cura, né? Primeiro, a bipolaridade não tem cura, é isso? A gente fala que não tem cura, que tem controle, onde você fica 100% assintomático, né? E aí o tratamento é feito como? Com remédio? Tem É a feito terapia? com medicação e com psicoterapia. E no caso das crianças, existe algum tipo de terapia específica? De tratamento Olha, é muito específico? importante sempre que se observa mudanças drásticas de comportamento, de emoções, que se busca ajuda especializada. Então, os pais atentos ao comportamento dos filhos, quando percebem que ele está muito, por exemplo, a criança não era muito ativa, muito agitada, falava muito, e de repente ela começa a ficar assim, começa a colocar em risco o seu comportamento, ou começa com mania de grandeza, né? E passa um período, ela entra num processo mais depressivo, de tristeza, não quer se alimentar, muito apático, muito distante, olhar distante. Então, isso já mostra que existe a necessidade de uma avaliação de um psicólogo e de um psiquiatra. Então, não pode subestimar de jeito nenhum. Hoje ele não está bem, não. Se isso vem acontecendo com uma certa regularidade, não pode subestimar isso, tá? Então, é muito importante. No caso dos jovens também, né? Geralmente, o primeiro episódio, ele acontece depois de algum fator estressante pesado, que para ele foi impactante, e depois... Ali pode ser a válvula. Ali. Exatamente, o gatilho. E depois pode acontecer também com qualquer motivo, porque eles tendem a fazer de uma situação uma coisa muito maior, uma reação muito desproporcional. Tá? Então, você vê a importância do tratamento. A psicoterapia, ela vai fazer o quê? Ela vai ajudar no autoconhecimento, na psicoeducação da doença, identificar como é essa doença, como ela surge, os gatilhos, ter controle sobre os impulsos, ter controle sobre as emoções, principalmente no caso da mania, em que ela perde o controle, né? Ela gasta muito, ou então ela tem comportamentos inconsequentes que pode, né, causar transtornos para a vida dela. Então, a psicoterapia, ela ajuda muito nisso, a entender a dinâmica de vida, de que forma o bipolar pode conduzir a vida dele, para que não tenha, assim, fatores que levem ao desencadeamento de episódios sérios, graves, mais pesados, porque já tem aquilo que é natural da bipolaridade. Vai acontecer as oscilações, mas se você puder ter controle, uma rotina mais organizada e controle das suas emoções, você só está o quê? Organizando, equilibrando melhor a sua vida. Tá? E aí o tratamento para quem tem mais de 30 anos, é possível também descobrir a bipolaridade depois dos 40, depois dos 50? Sim, é possível sim. Muitas vezes algumas pessoas bipolares vão apresentar um episódio depressivo e um episódio maníaco mais tarde. O cuidado que a gente precisa ter é que as pessoas que a partir dos 50, eu já coloco a partir dos 45, né? A gente precisa descartar outras doenças que mimetizam os sintomas do bipolar, doenças de uma faixa etária mais avançada. Existem algumas doenças, umas patologias que acometem o lobo frontal, né? Que acometem o cérebro e vão mudar o comportamento da pessoa. E a gente, né, não pode atribuir como um transtorno afetivo bipolar, que é uma doença que a gente acredita que tenha uma causa mais genética, multifatorial, a uma outra doença que pode ser tratável de uma outra maneira, né? Então a gente precisa investigar bem, com uma série de exames, de imagem, pacientes mais velhos. Agora, a depressão, a gente já tratou esse assunto depressão aqui, inclusive que é uma das principais causas de morte entre os jovens, né, de doenças entre os jovens que levam ao suicídio, as principais causas. Existem dois tipos de depressão, depressão bipolar e depressão unipolar. Eu queria que vocês explicassem um pouquinho sobre isso. É que a depressão, ela é uma síndrome clínica, né? Como se fosse a hipertensão, que é ter pressão mais alta de tanto em duas ocasiões, né? A depressão é tristeza ou humor irritável associada a alterações de peso, de vontade, o pensamento está negativo, alterações de sono, e isso pode ser causado por ou doenças clínicas, por exemplo, hipotiroidismo, anemia, ou a depressão que é unipolar ou transtorno afetivo bipolar. A gente chama depressão unipolar
Porque com os remédios convencionais para depressão, a pessoa não fica eufórica, ela não fica acelerada, né? O que vai caracterizar uma pessoa bipolar como unipolar é que ela, com o tratamento com os antidepressivos convencionais, ela vai atingir a normalidade, vai ficar remitida. E dependendo da pessoa bipolar, com as medicações, com outros estímulos que coloquem ela mais, né, tirem ela da depressão, ela vai ficar mais acelerada, mais irritada, com menor necessidade de sono. E a psicoterapia, ela pode ajudar, inclusive, nessa adesão do medicamento, que é fundamental, porque é um tratamento para a vida toda. Não adianta o bipolar achar que deu uma melhorada, que deu uma controlada no humor dele, nos sintomas, nas emoções, que ele já está curado. Porque não tem cura, é tratamento para a vida toda. E é fundamental que ele entenda isso e se comprometa com a saúde mental dele e faça o tratamento direitinho, tome a medicação orientada pelo médico, da forma que o médico orienta, nos horários determinados, tudo de forma correta, porque isso só vai trazer qualidade de vida para ele. Sem o tratamento fica muito difícil para o bipolar. Então, associação, psicoterapia, a psicoeducação, que é conhecimento da doença, a família também conhecer a doença, para poder lidar melhor com o paciente, porque existe uma certa dificuldade. É isso que eu queria perguntar para vocês. Como a família tem que lidar, como é que ela consegue lidar com alguém da família, né, que tem bipolaridade, que sofre bipolaridade? É fundamental a psicoeducação. É fundamental. Tem que buscar conhecer, a partir do momento que se tem o diagnóstico, a família tem que buscar entender, conhecer sobre a doença, para ela saber dessas alterações de humor, como que ela vai lidar com aquela pessoa quando está na mania, quando está na depressão, quando está nessa certa flutuação. É muito importante, porque ela ajuda nesse controle do paciente, do familiar. Então, é fundamental, né, doutora? Muitas vezes um terceiro, uma outra pessoa consegue perceber algumas alterações. Então, às vezes eu estou mais triste, mais irritado, né? Eu estou comendo menos, comendo mais, e eu não estou percebendo isso daí. Então, às vezes um familiar percebe, devolve isso para mim, ou leva para o profissional que está cuidando, né? E nesses momentos a gente vai ter um tratamento mais intensivo, a gente vai tentar abortar uma crise, vai ver o que está acontecendo, às vezes não está acontecendo nada, né? Mas o tratamento, ele, como a colega falou, ele é muito prolongado, mas quando o paciente está bem, é um tratamento que ele vai 1 vez, 2 vezes por ano no consultório, né? Ele vai fazer psicoterapia por um tempo, depois para, às vezes volta, né? A questão tem que ter um acompanhamento, mas aquela coisa de todo mês, toda hora no psiquiatra, muitas vezes não é necessário. Uma vez que a gente estabiliza o paciente, ele leva uma vida normal, como um paciente com uma outra patologia, como hipertensão. Controlou a hipertensão, vai só fazer o check-up, né? E ver se a medicação está adequada. Vocês recebem pacientes que, inclusive, um membro da família também faça algum tipo de terapia ou acompanha de uma forma mais próxima? Eu aconselho, eu sempre aconselho. Falo, olha, porque depende, tem os graus, tem a intensidade, né, da bipolaridade. Quando é um tipo muito mais forte, né, muito mais grave, eu aconselho sim. Eu falo, olha, procure fazer terapia para que você se equilibre, para que você encontre a sua homeostase, né, e fique mais organizado para poder entender aqueles humores, né, aqueles episódios daquele familiar, né, e isso não te causar nenhum transtorno, né, você não ter problemas com ele, você entender que ponto ele está da doença, do episódio ali. Então, eu aconselho sim, pais que façam, conheçam, entendam para poder conviver melhor. Porque você imagina, a pessoa está muito agitada, ansiosa, falando muito, muitas vezes está agressivo. Tem casos de uma depressão mais psicótica que a pessoa ela se torna bem agressiva, né? Então, é importante que o familiar entenda, reconheça, saiba sobre a doença, sobre o assunto, para poder lidar com isso. E até mesmo, como o doutor falou, apontar isso para o outro, né? Para o bipolar. Isso é muito importante.
Agora, existem graus, como vocês já explicaram no primeiro bloco. Agora, o tratamento também existe médio, curto, médio e longo prazo? Também é possível? A gente diria que os graus seriam a sintomatologia. Da mesma maneira que tem hipertensão, tem uma hipertensão, né, leve, que eu controlo com dieta, com exercício, hipertensão que eu preciso de 3, 4 remédios. Existem bipolares que ficam deprimidos e conseguem continuar trabalhando, mantendo suas atividades, ou ficam mais eufóricos. Existem agora sintomas piores, como a da psicose, né, de eu acreditar em coisas. Às vezes eu posso ficar tão deprimido que eu posso acreditar que eu já morri, né, que o mundo vai acabar. Então tem graus sintomáticos, né? E o tratamento, ele vai em duas vertentes, né? Existe o tratamento por causa devido aos sintomas, geralmente pessoas com sintomas mais graves necessitam de mais remédio, né? Mais qualidades, às vezes doses mais altas, mas também existe a sensibilidade da pessoa, né? Eu e você com a mesma dor de cabeça, às vezes um comprimido, né, que funciona para você, tira toda a sua dor de cabeça, não tira toda a minha, né? Então tem uma coisa muito da pessoa. O que a gente sabe é que existem as moléculas que a gente usa, né, que a gente mexe na transmissão dos neurônios, às vezes o remédio encaixa melhor num paciente, não encaixa tão bem no outro. Isso dificulta, Por né? isso que o tratamento é uma construção, né? Eu acho que diferente de algumas outras especialidades, onde, por exemplo, você está com uma amidalite, uma pneumonia, é aquele antibiótico. A gente precisa dar o remédio, observar a tolerância, a resposta, associa alguma coisa, aumenta a dose. Então, o tratamento psiquiátrico ele é mais uma composição, né, do que uma coisa mais standard, como algumas outras doenças. Agora, Marilene, uma pessoa que sofre de bipolaridade e está trabalhando, isso prejudica muito, né? Eu estou te perguntando isso porque, segundo a Organização Mundial da Saúde, esse transtorno é a 6ª causa de incapacidade para o trabalho. Como é que ela lida no dia a dia ali, dependendo da profissão dela, isso acaba sendo um gatilho para que venha, né, a síndrome durante o como mês o de doutor trabalho, disse, né? tem os graus, né, as intensidades. E quando é mais uma intensidade maior, um tipo de bipolaridade mais acentuado, onde os sintomas são mais acentuados, fica realmente difícil, né, a interação social. Né? Além disso, tem as questões também cognitivas, de atenção, de concentração, envolve muita coisa, que prejudica, sim, o desenvolvimento profissional dela, o dia a dia dela, a rotina dela, ficam prejudicados, sim. Agora, como eu falei ali, é possível conviver com transtorno, é isso que a gente está falando aqui de tratamentos. Só a base de remédio, mas também todas essas terapias auxiliares. Eu queria que vocês falassem um pouquinho mais de alguns casos que vocês atendem, alguma coisa que vocês achavam que era muito grave e no decorrer aí do tratamento a pessoa consegue viver, ter uma vida normal, como a gente diz. Na verdade, a maioria dos pacientes que a gente diagnostica, né, e trata, e eles mantêm o tratamento, eles ficam totalmente bens, né? Conseguem seguir a vida deles normalmente. O que acontece é que algumas vezes a pessoa começa a ficar mais feliz do que o normal, ela começa a achar que ela pode mais do que o normal, que ela tem mais memória do que o normal, que ela está mais produtiva que o normal e ela abandona o tratamento. E isso faz com que fique um pouco difícil, né? Eu acho que as questões de prognóstico ali são muito mais de segmento de tratamento do que de resposta mesmo ao tratamento, né? Às vezes a gente demora para achar a medicação que o paciente vai ficar bem, uma medicação que não tem efeitos colaterais, mas ele fica bem sim. São raros os casos de pessoas que são bipolares, que já tiveram muitos episódios, geralmente são mais idosas, que a gente, né, não consegue tirar todos os sintomas e a pessoa fica com uma certa oscilação entre as semanas, entre os meses. Agora, tem muita gente que está assistindo a gente que talvez não saiba que sofra, mas está percebendo aí pelos sintomas. Eu falei no começo ali do Psicodicas. Eu queria que você falasse um pouquinho do que é o Psicodicas. Psicodicas é onde eu posso colocar ali para as pessoas algumas mensagens, algumas informações psicológicas que vão realmente dar dicas de como está a saúde mental dela, ou aquelas orientações de como você pode ter afirmações na vida mais positivas, pensamentos mais positivos, identificar uma ansiedade, identificar alguns sinais da depressão antes mesmo dela, né, se instalar efetivamente. É por aí que eu sigo essa linha, porque eu acho que informação é tudo, Marcelo. Então, se você percebe os sinais, os sintomas, você pode
ter informações que te levem a buscar ajuda especializada. Então, isso é fundamental. E hoje, com essa disseminação de informações, fica mais fácil de buscar um tratamento, né? De você parar com alguns estigmas, de alguns preconceitos, entender que saúde mental ela é fundamental, porque ela acaba que ela atua em todos os aspectos da vida, inclusive na saúde física. Então, nós temos que colocar no mesmo patamar. Então, se você percebe que um filho seu, um parente seu, vem apresentando alterações de emoções, de comportamento, de pensamentos, você pode, através das informações que você tem, de um site, por exemplo, Psicodicas, identificar alguma coisa e buscar ajuda. O que não vale é você não cuidar da saúde mental hoje com tanta informação. E o transtorno bipolar, ele é muito sério, ele requer tratamento, requer conhecimento por parte de familiares, por parte da mídia, por parte de profissionais, por parte do próprio paciente, para que se faça o tratamento correto, como diz o doutor, se entre num ponto de equilíbrio, né, em que dá para a pessoa conviver bem, ter uma vida com mais qualidade e fazer o tratamento corretamente, como se fosse um tratamento de saúde física mesmo. Até porque é muito grave, né? Eu tenho um dado aqui que o transtorno reduz a expectativa de vida em 9,2 anos e 1 em cada 5 poderá chegar ao suicídio. É muito grave o transtorno. Sim, é um transtorno muito grave, né? As pessoas com depressão, ou pessoas com mania em período de depressão, né? Elas costumam ter várias queixas físicas por causa do quadro cerebral, mas muitas vezes elas são estigmatizadas, né? Então ela vai falar que ela está com uma dor no peito, a pessoa não vai prestar atenção, ela vai achar que é emocional, muitas vezes ela está com algum problema e ela não vai procurar ajuda porque ela está com muito pouca energia, porque ela está muito desanimada, né? E existe a questão dos quadros mais graves com o suicídio mesmo, né? Então é uma doença que realmente requer tratamento. Mas na maioria dos casos, né, a maioria dos casos de bipolar, de depressão, eles não vão levar ao suicídio. A maioria dos casos, eles vão reduzir a qualidade de vida, né? Então eu vou ter que fazer muito esforço para conseguir trabalhar, porque eu estou me sentindo mal, eu estou sem prazer, eu não gosto de nada, eu fico mais tempo deitado. Então a questão da psiquiatria, da psicologia, né, do tratamento dessas doenças é um aumento na qualidade de vida. São mais os casos extremos mesmo que estão, né, os casos mais graves que estão associados com o suicídio, né? Então eu acho muito importante a gente pensar um pouquinho no estigma, né? A gente vai no psiquiatra, no psicólogo para melhorar a qualidade de vida, não porque a gente é louco ou porque a gente tem sintomas graves, né? E como você falou, hoje a gente tem tanta informação aí tão fácil, né? E as pessoas ainda têm esse estigma. A gente está se encaminhando para o final do programa. Eu queria que vocês fizessem as considerações finais. Por exemplo, tem uma observação do Povo Fala, de uma pessoa que falou ali, deu uma entrevista para a Gabriela, que ela falou que são as pessoas que têm duas caras. Isso é uma coisa que as pessoas pensam sobre o bipolar, né? E é por isso que eu disse que o transtorno bipolar, ele não tem nada a ver com questão de personalidade e caráter. É uma disfunção cerebral, é um transtorno cerebral, né? Que vai causar mesmo prejuízos, oscilações no humor, no instinto, nos impulsos, nos pensamentos, no comportamento. Então, não é correto pensar que é uma questão de personalidade, a pessoa tem duas caras, uma hora ela é de um jeito, outra hora ela é de outro. Não, isso é muito além disso. E, doutor, falar também da importância do trabalho de vocês, né? Ao diagnosticar, para a pessoa que está sofrendo, passando por isso, ela procurar um profissional especializado. Sim, eu acho que é muito importante, né, a gente procurar um psiquiatra, um psicoterapeuta, né? Não ficar com medo do diagnóstico, porque muitas vezes o diagnóstico faz a gente ter um tratamento, né? E existem sintomas, né? A gente não tem medo de um diagnóstico de hipertensão, que não é uma coisa legal, mas assim, existem graus, né? Você faz uma dieta, come menos sal e pronto, tá tudo bem, né? Mas a questão é você procurar um profissional para ajudar, né? E a gente tirar um pouco desse mito que a gente tem de controle das emoções, né? Que uma pessoa deprimida, ela tem algo que ela faz, que é porque ela quer, que ela consegue controlar, né? Depressão não é só fazer mais atividades, só ter uma visão mais positiva. Eu realmente tenho uma doença, eu gosto de falar isso, doença no cérebro, um problema físico que impede com que eu fique feliz, com que eu tenha um controle emocional, né? Então não é duas caras, né? Realmente é uma coisa que a pessoa tem e ela merece tratamento, na verdade, né? A gente tem que simpatizar com ela, porque ela não consegue fazer aquilo, né? E que na verdade não tem cura, mas tem tratamento e é possível viver bem com qualidade de vida. Remissão sintomática, vive muito bem.
Infelizmente, nosso tempo chegou ao fim. Eu quero muito agradecer a Marilene Ked, que é psicóloga especialista em atendimento clínico, tem pós-graduação em psicossomática e psicopatologia, geriatria e gerontologia social. Ela é autora de 7 livros e fundadora do site Psicodicas. E muito obrigado também ao Marcelo Paoli, que é psiquiatra, especialista em neuropsiquiatria geriátrica, mestre pela Universidade Federal de São Paulo, além de supervisor do ambulatório de neuropsiquiatria geriátrica pela Unifesp e também de ativação comportamental. E se você quiser rever esse programa, acesse o canal da TV Aparecida no YouTube, use a hashtag Aparecida Debate para deixar sua sugestão, crítica ou elogio na nossa página. O Aparecida Debate hoje fica por aqui. Uma boa noite para você e a gente se encontra na semana que vem. Tchau!